para celebrar os seus 50 anos de diocese. Não sei se vocês que estão em casa sabiam desse fato, por isso que eu falo que o Padre Paulinho é sempre muito bem informado. Com o Dom João Braz de Aviz agora como cardeal, quantos cardeais brasileiros nós temos lá no Vaticano? Nós temos diversos cardeais, no entanto, alguns já não podem mais fazer parte do conclave como eleitores, né? Mas vou tentar lembrar aqui os cardeais que, numa eventual morte do Papa, forma-se o conclave, e aí nós teríamos como cardeais que são eleitores, que votarão, né, na escolha do próximo Papa. O cardeal Umes, Cláudio Umes, que é o arcebispo emérito de São Paulo, o cardeal Scherer, Odilo Scherer, que é o arcebispo de São Paulo, né? Ele é um cardeal que pode votar e pode ser votado. Todos os cardeais podem receber votos, nem que tenha 90 anos, né? Agora, só pode votar até os 80. É uma regra. Isso é uma regra que tem. Existe uma carta, uma constituição que regulamenta o conclave, né? Aliás, o conclave que sempre chama muita atenção, né? É o conclave do mundo todo. E não só o mundo católico. O mundo todo, né? Fica todo mundo olhando para a Praça de São Pedro para ver a fumacinha branca, né? Há muita curiosidade em torno da eleição de um Papa, né? Que é uma eleição muito marcada pela oração. É muito bonito e eu acho que também nos orgulha muito, né? Porque hoje, quando se fala de eleição, né, há tanta coisa ruim, um puxando o tapete do outro, disputa de poder, e a gente espera e confia no Espírito Santo que quem vai agindo no coração daqueles homens já experientes, né, vividos, que o que querem, se não servir a Deus através da igreja. Então, Cidinha, nós temos aí Dom Cláudio Umes, o Dom Odilo Pedro Scherer, também temos Dom Eusébio Oscar Scheid, arcebispo emérito do Rio de Janeiro, o Dom Serafim, arcebispo emérito de Belo Horizonte. Dom Serafim já tem mais de 80 anos, não pode votar, né? No Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles também já tem mais de 80 anos. Em Salvador ainda pode ser eleito, não tem 80 anos, o cardeal Geraldo Magela, que inclusive vai estar na nossa diocese aqui em junho, sendo o orientador do retiro do nosso presbitério, no mês de junho. É o cardeal emérito, arcebispo emérito de Salvador, na Bahia. Depois nós temos o Dom Paulo Evaristo Arnes, o grande Dom Paulo Evaristo Arnes, né, um homem encantador, que também já não tem mais condições de votar, porque já tem mais de 80 anos, e o presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, que completou, se não me engano, nesses dias, 75 anos. Ainda pode votar e pode ser eleito. E o Dom João Braz de Aviz, com 64 anos, se eu não me engano, quer dizer, tem aí uma longa caminhada pela frente, e ele é um homem de muito diálogo, muita comunhão. Com certeza, eu acredito que vai se destacar muito entre os cardeais por sua simplicidade, por seu espírito de fé, e tem feito um trabalho muito bonito na congregação para a vida consagrada e os institutos, né, de vida religiosa lá no Vaticano. Bom, conhecendo um pouco então do que envolve lá esses trabalhos no Vaticano, desses cardeais, é claro que a gente espera que o Papa Bento XVI tenha longa vida, que demore para termos um conclave, mas nunca se sabe, né, Padre Paulinho? Então, esses assuntos são sim atualíssimos e é bom que a gente esteja acompanhando. E é claro que falar com ele, o assunto vem e temos muito mais pela frente, por isso convidamos vocês a ficarem conosco. Voltando com o nosso programa e aqui batendo papo com o Padre Paulinho sobre tantos assuntos atuais da nossa igreja, aqui vai mais um. Não sei se vocês já ouviram falar ou de repente até já estão aprofundando sobre o assunto, que nós estamos vivendo o Ano da Fé. O Papa Bento XVI proclamou esse Ano da Fé de outubro de 2011 e vai até novembro agora de 2012, encerrando com a festa de Cristo Rei. Por que esse Ano da Fé, Padre Paulinho? Todos os anos não deveriam ser os anos da fé? Então, o Papa Bento XVI, que completa agora 7 anos à frente da nossa igreja, né? Já 7 anos, né? 2012, uma das suas principais preocupações é com o enfraquecimento da fé, né?
E a leitura que ele faz desse enfraquecimento da dimensão da fé é a partir da Europa, é a partir da Itália, da França, da Alemanha, que é a sua terra natal, da Espanha, né? Mas não só. Olhando para a Europa, a preocupação do Papa desde o início do seu pontificado, né? Com o enfraquecimento da fé, com o enfraquecimento de instituições valiosas para uma sociedade sadia como a família na Europa, e a partir da Europa ele olha para o mundo. Encontra desafios muito, muito grandes também na América do Norte e na nossa América Latina, né? Além de uma grande parte do mundo que ainda não teve a oportunidade de conhecer, né, de fazer uma experiência de encontro com Jesus Cristo. Diante disso, o Papa Bento XVI colocou em prática o que o Papa João Paulo II e já o saudoso e querido Papa Paulo VI chamava a atenção, a necessidade de uma nova evangelização. O Papa Paulo VI, ele convocou um sínodo em 1973, se eu não me engano, 72. Em 74 foi publicado um fruto desse sínodo, que é a exortação pós-sinodal Evangelii Nuntiandi, o Evangelho deve ser anunciado. Já em 74 o Papa dizia, nós precisamos avançar no nosso jeito de evangelizar. Alguma coisa não está boa, né? O Evangelho não pode ser deixado de ser pregado. Como diz São Paulo, ai de mim se não evangelizar. Então, Cidinha, 1974, o Papa João Paulo II falou diversas vezes, foram muitas as intervenções dele sobre nova evangelização. Para a América Latina, em 1992, a Conferência Episcopal de Santo Domingo, um dos temas centrais foi a nova evangelização. Agora, há 2, 3 anos atrás, o Papa Bento XVI efetivou essa preocupação, criando uma comissão pontifícia, um conselho, que tem como único objetivo promover a nova evangelização. Eu acho que o recado dele foi o seguinte, basta de falar de nova evangelização, vamos fazer, vamos promover a nova evangelização. E aí, por ocasião da abertura agora, dia 11 de outubro, né? No próximo dia 11 de outubro, a abertura dos 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II, né? E que nós vamos celebrar por 3 anos, até 2015, e o Papa estava recebendo, em outubro do ano passado, um grupo de peritos, leigos, leigas, presbíteros, bispos, ligados a esse Conselho da Nova Evangelização. Ele anunciou e convocou esse Ano da Fé. O Ano da Fé já é um dos frutos desse novo conselho, o Conselho de Promoção da Nova Evangelização. O objetivo do Ano da Fé, inclusive o Papa ele lançou uma carta apostólica, né, Porta Fidei, né, que começa com uma citação dos Atos dos Apóstolos, né, na porta da fé, para proclamar o Ano da Fé. E o principal objetivo do Ano da Fé é nos ajudar a voltar a nossa atenção para esse dom que é a fé. E é dessa maneira que nós vamos comemorar os 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Começa dia 11 de outubro, né, com diversos eventos lá no Vaticano, também aqui através da CNBB, também na Diocese, em cada paróquia, em cada comunidade, e ele vai até dia 24 de novembro, solenidade de Cristo Rei do próximo ano, 2013. E é pertinente a sua pergunta, né? Todos os anos não deveria ser o Ano da Fé, né? Evidentemente que a questão da fé deve ser vivenciada a todos os momentos, né? A Igreja vive da fé, né? Como vive da Eucaristia, como vive da palavra, como vive da caridade. Agora, o que nós queremos, como Igreja, é lembrar as pessoas, a começar por nós mesmos, que nós não podemos desperdiçar esse dom extraordinário. Como é bom ter fé. Eu sempre digo nos casamentos, às vezes nos batismos, até na missa, eu rezo muito, primeiro para que eu não esmoreça na minha fé, para que eu não perca a fé. E rezo muito por quem não tem fé, porque eu imagino, Cidinha, e você que está nos acompanhando também, que deve ser muito triste não ter fé, né? Não ter fé é não confiar em nada. Como é que você acorda cedo para trabalhar, para cuidar da sua família, para você pensar de repente até mesmo num momento de lazer, para você pensar num projeto, sem acreditar? E na hora dos problemas, das doenças, das dores? Pois é. Aí o que infelizmente acaba sobrando é o desespero,
né? E tomadas de decisões que têm consequências, às vezes, né, desastrosas. Então, a fé é um tesouro. A fé é um tesouro e nós deveríamos, todos os dias, dizer a Deus, olha, muito obrigado porque acendeu em mim essa luz da fé. E agora, em outubro também, vai ter um sínodo dos bispos, que será presidido pelo Papa, justamente com esse tema, nova evangelização. A nova evangelização e a transmissão da fé cristã. Nesse contexto, nós vamos ter aí o Ano da Fé. Depois eu quero até ter a oportunidade de falar um pouquinho para vocês que nos acompanham, o que é que nós estamos pensando, o que a Igreja Católica no mundo e no Brasil está pensando para desenvolver nesse Ano da Fé que nós vamos começar agora em outubro. Então, gente, além da fé ser isso, essa alavanca que deve mover a vida da gente, nos fazer acreditar, nos dar a cada dia um novo entusiasmo para que levemos adiante as tarefas que cada um de nós tem dentro da sua vida cotidiana, mas vendo que a igreja também se preocupa com isso e dedica de certa forma um ano a isso. Mas já falando nesses projetos, então adianta para nós aí o que é que a igreja está pensando a celebrar, a enfatizar ou a vivenciar melhor nesse Ano da Fé. Então, o primeiro evento, né, que deve ser aí marcante, porque é uma oportunidade, sobretudo para os jovens, né, conhecerem um pouco melhor esse que foi um dos mais importantes acontecimentos da história da Igreja e da história do mundo do século XX, o Concílio Ecumênico Vaticano II. Dia 11 de outubro, lá no Vaticano, e também a Congregação da Doutrina da Fé já repassou orientações para todas as dioceses, que aconteça nas catedrais, nas paróquias, nas comunidades, uma missa solene, onde nós estaremos juntos, a igreja no mundo todo, abrindo o Ano da Fé e celebrando 50 anos de abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi aberto pelo saudoso e beato Papa João XXIII. Né? Então vai ser um momento, Cidinha, da gente voltar a nossa atenção, nosso coração, a nossa mente para esse momento que foi muito significativo para a história da Igreja, né? E para a história do mundo. O Concílio Ecumênico Vaticano II vai completar 50 anos, mas há muito ainda a ser feito. Por isso, um segundo evento, né, um segundo passo que nós queremos dar é criar todo tipo de oportunidade possível para que o evento Concílio Ecumênico Vaticano II seja celebrado, seja comemorado, e seja comemorado como? Conhecendo melhor, conhecendo os seus frutos. Nós temos 16 documentos do concílio. O concílio começou dia 11 de outubro de 1962 e terminou no dia 8 de dezembro de 1965. Papa João XXIII abriu o concílio, presidiu a primeira sessão, veio a falecer, o Papa Paulo VI deu continuidade ao concílio e o concílio nos herdou, nos deixou 16 documentos que estão aí atualíssimos, né? Agora, o que foi mais visível como um dos primeiros frutos do concílio, que todo mundo sabe, todo mundo vai, isso aqui é do Vaticano II, a nossa liturgia, né? Quem aí viveu antes do Concílio Vaticano II, né? Antes de 1962, acompanhou as missas rezadas em latim, né? O padre de frente para um crucifixo, para o sacrário, portanto, de costas para a Assembleia. Desculpa, né? Até te interromper, mas recentemente a gente teve a oportunidade de mostrar no Sementes de Esperança uma missa em latim que foi celebrada aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida por ocasião de um mês de falecimento do Padre Carlos. Então o Padre Francisco queria fazer essa homenagem para ele e veio inclusive o Padre Rezende ajudar a assessorar e nós mostramos, participamos da celebração e foi onde deu para confrontar. Não sei se você já participou de alguma missa em latim, Padre Paulo. Não participei. Eu fui a única também, porque nessa época eu sou de 58, então eu tinha aí os meus 2 aninhos, 3 aninhos, não tenho memória desses acontecimentos, né? Mas é muito diferente, sabe? O padre lá, primeiro de costas para as pessoas, a linguagem falada que não é compreensível, os gestos são muito mais discretos. Então a gente estava num lugar assistindo a missa e não participando da missa como é costume.